Bom, vamos começar, né? Eu quero começar agradecendo a presença de todos aí que estão nos assistindo e vamos iniciar aí apresentando os nossos painelistas, começando pela Heloísa, que é vice-presidente de marketing e vendas da Rect Bankinger. Ela vai falar um pouquinho da Rect, vai falar um pouquinho dela, né, do que ela faz lá. E depois eu vou apresentar o Cláudio. Então, Heloísa, começa aí, eu já apresento o Cláudio. Rapidamente, em 15 segundos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Só corrigindo, eu cuido da área de vendas, Marcelo. Ah, Marketing, tá eu bom. tenho um par na Hackett que cuida da área de marketing. Estou muito contente de estar aqui com vocês, falando de um dos meus assuntos preferidos, que é vendas, né? E tudo que se relaciona com vendas. Acho que trouxe aí algumas histórias para dividir com vocês. E obrigada aí, obviamente, pelo espaço aí, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Obrigada. Seja bem-vinda. O Cláudio também é nosso amigo, Obrigada. é diretor de operações. No varejo, o diretor de vendas chama diretor de operações, né? Então, é diretor de operações da Le Biscuit, que é uma rede importante de varejo. Ele vai contar também um pouquinho aí do que ele faz, um pouquinho da história. E antes ele foi diretor de operações da Riachuelo e está com um fundo, né, de investimento aí, fazendo a Le Biscuit crescer exponencialmente aí para se tornar um dos gigantes aí de varejo e aumentando muito o valor da companhia, né? Cláudio, por favor. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Pessoal, como o Marcelo bem colocou, operações no varejo significa vendas, né? E aqui eu sou diretor de operações e expansão aqui da Le Biscuit. A Le Biscuit é uma empresa com 50 anos de história no varejo brasileiro, presente ainda majoritariamente dentro do Nordeste, mas em breve, muito em breve, em todo o Brasil. E também um dos assuntos que eu mais gosto de falar sobre venda. Espero que a gente possa contribuir bastante com vocês nessa noite. Bacana, então sejam bem-vindos. Bom, como sempre, eu vou contar um pouquinho aqui da dinâmica, né, que a gente vai fazer. Então, hoje o tema é gestão de negócio. E eu vou começar fazendo uma revisão sobre o que a gente já falou nos últimos 3 workshops. Todos falavam sobre os hábitos vitais do gerente de vendas. Então, quais são esses hábitos? E aí nós dividimos em 3 blocos. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui uma apresentação e eu vou fazer uma rápida revisão do que a gente tratou para a gente dar aí um cenário, né, do que a gente vai falar. Então, inicialmente, óbvio, a gente está falando de hábitos vitais. O que são hábitos vitais? São aquelas coisas que a gente tem que fazer todo dia, toda semana. Um hábito vital para o seu dente é escovar os dentes, né? Todo dia, 2 vezes por dia de preferência, ou até 3, né? Para quem lembrar de escovar depois do almoço, acho que é bom. E escovar o cabelo também são hábitos vitais, né? Para que a gente esteja apresentável nesse processo. Quando eu falo de hábitos vitais em vendas, eu estou falando dos poucos e essenciais hábitos que mexem com o resultado como um todo. Então, não são 300 hábitos. Eu sei que as empresas, às vezes, pedem, né? Inclusive os diretores aqui presentes. Tem ideias, tem muitas ideias. Pessoal, tive uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ideias são muito bem-vindas e devem fazer parte da nossa jornada. Mas a gente não pode, com muitas ideias, a trabalhar o que é básico. Isso eu debati, inclusive, com o Fábio hoje na hora do almoço. Fazer o básico, fazer o que é essencial, vem primeiro do que ideias novas. Né? As ideias novas têm que repousar sobre o que é básico, sobre os hábitos vitais. Então, são 3 blocos aí que a gente já falou. Primeiro falamos no primeiro workshop sobre liderança de pessoas, depois sobre coaching de vendas, e hoje vamos falar sobre gestão de negócio. Tá? Sobre liderança de pessoas, nós falamos então sobre 3 pontos. Primeiro ponto, gerar confiança. Depois, desenvolver o time e aliar interesses. Gerar confiança no sentido de que a nossa equipe tem que confiar na gente como líder de vendas. Então, não adianta querer chegar lá e pedir, falar sobre indicadores com um grupo que não confia em você. Está perdendo tempo. Então, a gente precisa ter
hábitos de geração de confiança. Depois, nós precisamos desenvolver o time na direção daquilo que é essencial para ele, né? Então, quando a gente fala em desenvolver pessoas, a gente está fazendo o nosso trabalho como líderes e ensinando a eles como é que eles devem trabalhar liderando os nossos clientes. Quando a gente fala de alinhar interesses, a gente está juntando o interesse pessoal de cada um com a estratégia da companhia. A gente vai estar distribuindo depois via e-mail para vocês um link no YouTube, onde a primeira e o segundo workshop já estão lá, para que vocês possam revisar, para quem não assistiu, possa assistir caso queira, caso deseje, tá? O segundo ponto, o segundo evento que a gente falou foi sobre coaching de vendas, que aí a gente está falando especificamente do treinamento técnico, de como apoiar a tua equipe para performar melhor. Então, você como um coach, você como um professor, você como um mentor, que vai conduzir o desenvolvimento dessa turma. A gente falou aí sobre os 4 pontos do coaching: estabelecer o objetivo, aceitar a realidade como ela é, trabalhar as opções de mudança da realidade e aí sim trabalhar a questão do avanço para que você transforme a realidade numa coisa melhor, ok? Então, de novo, esse foi o segundo workshop e ele vai estar lá no YouTube, no canal do Vendedor Alfa. A gente também deve deixar um link dentro do próprio site, né, do Vendedor Alfa, para que você possa entrar e possa curtir aí e avançar dentro do teu conhecimento, caso você deseje. Bom, e hoje a gente vai falar sobre essa coisa que é gestão de negócio, né? É o terceiro pilar da gestão de vendas. Então, primeiro liderança, que a gente falou, depois coaching, e agora a parte que eu chamo a parte dura, né, do negócio, que é a parte onde a gente vai estar acompanhando indicadores, a gente vai estar escolhendo planos de ação, a gente vai estar conduzindo reuniões. Tá ok? Então, eu até mudei um pouquinho a ordem, eu vou falar uma ordem diferente, e agora eu vou começar a falar, basicamente, alguns conceitos sobre acompanhar indicadores, tá bom? Então, quando a gente pensa em acompanhar indicadores, a primeira coisa que passa na cabeça, o que é? São aquelas planilhas, né? Planilhas imensas, com todos aqueles detalhes. Olha, quanto mais detalhe, melhor. Eu tive uma ideia. Vamos colocar mais um indicador. Olha, que tal a gente olhar, em vez de um ano, olhar 2 anos, mês a mês, não é? O que vocês acham? E aí aquele negócio vai crescendo, vai se complicando, vai virando. Eu vou ter que contar uma expressão que eu vi de um gerente que eu nunca mais esqueci, que eu morri de rir. Vai virando uma lixa de olho, né? Sabe que passando uma lixa no olho, você vai olhando aquilo lá, você começa... Eu achei tão engraçada essa expressão, mas para o gerente regional, para o gerente de primeira linha, para o gerente de segunda linha, aquela planilha passa a ser uma coisa, uma tortura. Você olha para aquilo lá e realmente é um sofrimento. E aí é engraçado, puxa, Marcelo, achei que você fosse falar de que indicadores seriam... Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando a planilha é muito grande, quando o processo é muito complicado, pode parar que aquilo não está adiantando absolutamente nada, é uma perda de tempo completa. Vocês não são analistas, gerente de vendas não é analista. E eu sempre, enfim, eu gosto de bom humor e eu acho que a gente tem que levar isso. Se as pessoas, se o seu chefe começar a falar, veja que você, além de vender, além de você liderar, além de você dar coaching de vendas, você também tem que ter esse perfil analítico. Enfim, você tem que ser o Batman, né? Você tem que ser um Batman. Você tem que ter o cinto de utilidade. Você pode levantar a mão e falar assim, mas chefe, eu estou recebendo o salário do Alfred, né? Eu não posso ser esse bilionário, né? O Bruce Wayne. Eu preciso focar em algumas coisas. E isso eu acho que é a coisa que eu quero convidar vocês a focar nesses 3 pontos. E quando eu falo de focar nesses 3 pontos, e quando eu for falar de indicadores, eu quero que você se foque em, no máximo, 5 indicadores. Vamos começar por aí. Sendo que um deles é o resultado. Vendas, receita ou margem de contribuição. É o resultado. E o que eu tenho para dizer é que você tem muito pouco a fazer no resultado. Muito pouco mesmo. Sabe por quê? Porque você não assina a ordem de compra, você não assina pedido, você não é o cliente.
quem define esses indicadores de resultado é o cliente. É ele que faz a compra. A margem de contribuição está ligada ao que ele compra, né? Você não assina isso. Então, esses são indicadores que dão um parâmetro se você está indo bem ou está indo mal. E é claro, esse é o teu objetivo principal. Mas aonde você deve depositar energia são em 2 níveis de indicadores diferentes. O primeiro é o que eu chamo de nível de indicador estrutural. Então, é da onde você parte para cumprir o resultado. Puxa, você parte da onde? Do seu cadastro de clientes. Você tem lá um cadastro de clientes. Você tem um cadastro de lojas. Então, isso serve para key account, isso serve para venda pulverizada, isso serve para venda de serviços. Para qualquer venda, você parte de um cadastro. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam, mas no key account, eu só tenho 3 clientes. Olha, se você só está olhando 3 clientes no teu key account, você está perdendo uma mina de ouro de oportunidade, que é olhar loja a loja. Loja a loja. Então, você tem que partir do quê? Da loja. O que acontece nessa loja? O que está acontecendo nessa loja? Então, dentro dessa performance de loja é que você vai entrar. Hoje eu também estava falando com o meu mais novo cliente, que é a Mercedes-Benz do Brasil. Hoje a gente estava debatendo e o líder de projeto técnico estava me apresentando, olha, nós trabalhamos isso aqui, a gente faz uma média e trabalha pela média. Gente, não trabalhe por média. Média não significa nada. Média é um sujeito que, né, ele pode estar com 50 graus na cabeça e está com menos 30 graus no pé, então ele já morreu. E você, na média, ele está bem, ele está super bem, ele está, né, numa temperatura que pode ser ideal. Mas a média não significa nada, você vai ter que olhar esse indicador no detalhe. Mas o que eu estava comentando sobre indicadores estruturais é de onde você parte. Então, você tem que partir de algum lugar. Pode ser visitação, você pode partir de positivação. Então, você parte desse negócio. O segundo bloco é o bloco do desempenho. Como é que eu faço? Qual é a qualidade do meu trabalho? Então, eu parti do estrutural e vou para desempenho. No desempenho, você tem indicadores como preço médio, você tem indicadores como volume que você tem de mix. Então, é a qualidade da tua venda que vai entrar. Então, primeiro é da onde você parte, como você vende, e depois a qualidade da venda, para depois chegar aonde você tem mínima influência, que é a receita. Agora, claro, se você fez o estrutural, você fez o desempenho, a receita vai vir naturalmente. Ok? Então, esses são os conceitos de acompanhamento de resultado. E os hábitos que estão ligados a isso? O primeiro hábito, e o hábito mais importante, é você precisa revisar os indicadores. Você precisa definir indicadores, você tem um plano, você tem a meta, e você precisa fazer 2 coisas, na minha opinião, ok? Número 1, defina metas semanais ou diárias para a tua equipe. Muito mais fácil você acompanhar e você realizar uma meta diária, uma meta semanal, do que você querer estudar na véspera da prova, né, para fazer a prova lá no dia 24, 25 do mês, né, aquela correria, aquele desespero. Trabalhe com metas proporcionais, dia a dia. Cada dia você tem que alcançar aquela meta. É como a gente trabalha, é como eu penso. Tá legal? Então, se eu der 2 hábitos essenciais para vocês aí, da minha perspectiva, número 1, defina metas diárias, no máximo metas semanais. Número 2, faça o acompanhamento rapidamente, diariamente, faça o acompanhamento semanal com a tua equipe. Tá legal? Então, essa é a minha visão conceitual. O que eu gostaria de pedir? Heloísa, por favor, conta aí uma história pra gente, mas antes da tua história, eu vou pedir uma provocação, né? A gente sempre pede para amigos fazerem provocações, e aí, Heloísa, dentro da tua história, tenta responder a essa provocação. Lucas, você pode passar aí o vídeo do Marcelo? Não, já viu. Olá, eu sou Marcelo Guimarães, diretor comercial do Pastifício Selmi. Um abraço para o Marcelo Assunção, um abraço para todos os participantes. Uma provocação simples e direta. Indicadores comerciais e relatórios comerciais. Nesse período de pandemia, onde os hábitos estão mudando, muita gente trabalhando em home office,
mais tempo disponível para a gente pensar o quanto você está se importando com seus relatórios e seus indicadores comerciais. Eu sou obcecado por produtividade comercial, por produtividade em geral. Como eu sou diretor comercial, é produtividade comercial. E eu aprendi num determinado momento da minha carreira a fazer uma perguntinha básica. O que eu faço com isso? Se a resposta não for muito convincente, joga fora. Procure os melhores indicadores e relatórios comerciais que te gerem realmente ações efetivas de melhoria da sua área comercial. E com isso, eu pergunto, você usou o seu tempo para rever esses indicadores e melhorar a produtividade da sua área comercial? Você conseguiu fazer isso a contento, aproveitando o tempo extra que a pandemia acabou te dando? Um abraço a todos. Legal, gostei da provocação, hein? Elô, conta pra gente a tua história. Bom, pessoal, acho que assim, esse é um dos meus temas preferidos, porque eu acho que vendas é rotina, né? Todo mundo sabe que quem trabalha com vendas sabe que se você não incorpora aquela rotina no teu dia a dia, você não faz as coisas acontecerem. E eu tenho uma história relacionada a indicadores, que eu acho que é bem interessante, né? Que eu gostaria de dividir, que tem a ver com o poder da simplificação. Então, quando você olha indicadores, como o Marcelo bem comentou, a tendência é a gente criar complexidade e acreditar que quanto mais indicador eu acompanho, eu crio, mais coisa eu invento, melhor equipado eu estou para tomar decisão. Né? Então, a minha história tem a ver com simplificação. Né? Essa visão, ela não necessariamente é correta. Você pode sim ter uma boa gestão de vendas, simplificando os seus indicadores, né? Simplificando a forma como você olha a sua operação. Então, a minha história, a primeira vez que eu assumi uma diretoria de vendas pela primeira vez na minha vida, e cheguei, né, no mercado, todo mundo era novo, não conhecia muito bem as pessoas, e havia uma posição ali vaga, que era justamente a posição de gerente de informação de vendas. Então, eu fui no meu estilo ali do que eu queria trazer, né, para aquela equipe ali, fui e contratei uma pessoa que tinha uma visão, que era o Rogério, né, então, o Rogério, desde a entrevista, eu gostei muito da visão dele, da forma como ele pensava, eu falei, é esse cara que eu quero trazer, e trouxe o Rogério. O Rogério sentou na cadeira de gerente de informação de vendas, e a primeira coisa que ele fez, obviamente, foi analisar todo o contexto, e achou um mundo ali de informações super complexo, muita coisa sendo preparada para decisão, para atuar na ponta, né? Então, o Rogério, depois de um tempo, trabalhou numa proposta para mim, da forma, ou seja, ele quis trazer, ou seja, como eu vejo como que eu encontrei a área hoje e o que eu quero fazer para mudar e onde eu vejo, né, as oportunidades de mudar e de melhorar. E ele trouxe uma agenda de simplificação. Então, realmente, ele fez uma lista de coisas que tinham, que na realidade eu também era nova ali, mas eu não sabia nem tudo que tinha, né? Então, um monte de gente calculando coisa, né, criando 200 reports ali, que ninguém estava, de certa forma, olhando, vamos dizer, metade daquilo. Então, ele trouxe essa agenda, eu concordei completamente, então era uma agenda de simplificação, então era dizer, olha, hoje a gente está calculando aqui e colocando em relatórios, vamos dizer, 40 indicadores. Eu quero fazer com que essa lista vire 10. E que sejam 10 realmente muito focados no que a gente precisa fazer, no momento de negócio. E eu adorei a ideia, falei, perfeito, seguimos. Obviamente, então eu estava chegando lá, e o meu chefe não necessariamente pensava como eu penso. Então, ele vinha ali de uma história ali, de gostar muito de detalhe, de ser super micro ali, de querer olhar assim tudo diariamente, 200 coisas. Então, eu alinhei com o Rogério, vamos seguir com o projeto, e o Rogério começou a trazer nas reuniões de acompanhamento uma forma muito simplificada de olhar indicadores. E eu lembro que a primeira reunião que ele trouxe, estavam todos os gerentes de vendas sentados, né, ali da afiliada, estava inclusive o meu chefe na época, outras funções, todo mundo esperando para ver a apresentação, e quando eles olham, começou super bem,
o Rogério apresentando ali os principais indicadores, como que está a performance, está melhorando, está piorando, áreas de oportunidade. E chegou depois de meia hora ali, ele abriu para perguntas e alguém, né, perguntou, mas cadê o resto? Cadê o resto das informações? A gente precisa acompanhar mais coisas, a gente está acostumado a acompanhar, olhar mais detalhes, né? E nesse momento, assim, a minha postura ali foi meio que de, obviamente, apoiar, tentar facilitar ali aquela conversa, porque eu sabia que ia gerar um certo desconforto. Então, ali naquele momento, acho que gerou-se um pouco de desconforto ali, porque as pessoas saíram com aquela sensação de estar faltando coisa, mas, na verdade, elas viram que realmente a simplificação gerou uma discussão ali muito mais objetiva, né? Inclusive, a reunião acabou sendo mais curta. Então, com isso, eu acho que a gente passou por 2 momentos. O primeiro foi uma reação negativa a essa simplificação, porque as pessoas estavam muito apegadas àqueles relatórios antigos e ter muito mais informação em mãos. Mas depois que a gente dedicou um pouco de tempo para apresentar, para discutir, falar realmente da relevância do que estava sendo apresentado ali, a gente sentiu que as pessoas ainda não estavam 100% compradas, mas deram uma acalmada. O meu chefe não ficou contente, ele de forma alguma, ele falou, não, mas espera, isso aqui, eu gosto de ver isso, segunda eu vejo isso, na terça eu vejo isso, na sexta eu gosto de ver aquilo. E eu virei para ele e falei, olha, eu entendo que você gosta, mas eu também acho que a gente aqui tem um foco hoje da área de vendas muito em relatório. E a área de vendas tem que estar na loja, ela tem que estar na rua, ela tem que estar com o cliente. Então, se eu tenho 50% da equipe de vendas, a equipe de vendas usando 50% do tempo em relatório, a gente tem um problema. Então, ele não ficou, ele não comentou nada, né? Foi um desafio também que a gente fez do nosso lado e a coisa meio que passou. O problema, então assim, com isso a gente começou a trazer esse costume, as reuniões ficaram sim mais objetivas, mais focadas em realmente planos de ação que derivavam daqueles indicadores que precisavam melhorar, né? A gente conseguiu trazer muita objetividade para as conversas. O pequeno twist ali da história que a gente não sabia é que logo, assim, depois de alguns meses, acho que 3, 4 meses, o meu chefe mudou, veio um novo chefe. Então, este novo chefe, ele veio já com uma agenda de simplificação, realmente. Ele já vinha ali de uma afiliada ali, de um lugar em que já estavam trabalhando dessa forma há algum tempo, até muito mais evoluídos do que nós estávamos. Então, neste contexto, eu acho que a chegada dele ajudou a impulsionar muito esse movimento, né, de realmente apoiar, de trazer essa cultura de que não queremos gastar tempo da equipe de venda 50% do tempo em escritório ou no computador. A gente tem que estar na rua, tem que estar acompanhando, mais que isso, tem que estar focado em plano de ação, né? O que a gente está fazendo para melhorar esses indicadores? Então, acho que com isso, houve aí vamos dizer, uma mudança aí de mentalidade na equipe muito forte, muito drástica. Ao longo do tempo, as pessoas começam a reconhecer o valor dessa objetividade, começam a liberar tempo delas para outras coisas e começam a ver que realmente o tempo não estava sendo utilizado com tarefas de muito valor agregado, eram coisas muito operacionais ali que na prática não estavam servindo para muita coisa, ou análises que nem eram tão objetivas, para algo muito mais objetivo que realmente passou a ajudar no dia a dia. Então, acho que essa visão de simplificação, só para reforçar aqui a mensagem que eu falei no início, ela é muito importante, porque a tendência, quanto mais você cresce ou você lança categorias novas na sua empresa, você traz um produto novo, a tendência é você criar complexidade desde a perspectiva de gestão, né? Você vai criando mais indicadores, cada vez mais coisa para acompanhar. Então, se você não tem essa mentalidade de simplificação sempre, essa não faz parte do seu dia a dia, você tende a acumular coisas. Em algum momento, você não dá conta, né? E eu falo desde a perspectiva do gestor, mas também desde a perspectiva da pessoa que está ali atuando no dia a dia, que está atendendo o cliente, que está tendo que vender, que está tendo que olhar para a execução. Então, acho que vale muito a visão aí da simplificação. E nesse momento, respondendo a pergunta do Marcelo, neste momento de pandemia, o que aconteceu na minha realidade foi que a gente teve que mudar muitos planos. Mudar planos, acelerar lançamentos que estavam, né, planejados mais para frente. A gente teve que acelerar, porque, obviamente, as pessoas estavam buscando muito mais infecção de limpeza. Então, a gente tinha lançamentos agendados que a gente teve que antecipar. E, com isso, eu tive que revisar minhas prioridades, assim, completamente de ponta cabeça, numa questão de um mês. Então, isso fez, sim, com que eu tivesse que criar tempo
para poder executar essas coisas que eram super urgentes. Então, eu tive sim que revisar relatórios, tive que sentar com a minha equipe e falar, pessoal, a gente quer continuar acompanhando esses indicadores, mas os próximos 3 meses vamos acompanhar metade disso, porque a gente tem que lançar isso aqui que é novo. Eu preciso que vocês nos ajudem a planejar, eu preciso aqui todo mundo focado em plano de ação. Então, eu tive que revisar sim, e eu acho que a parte boa foi que a gente sofreu no início, porque houve uma carga de trabalho enorme, meio que você estava virando para a direita, de repente você né, se dá conta, você tem que virar para a esquerda e fazer uma manobra ali muito rápida, mas quando você vê que você consegue, você conseguiu fazer, querendo ou não, a gente conseguiu lançar o que tinha que lançar e conseguiu fazer as coisas acontecerem, acho que as coisas acabam... Revisamos e o que fica bom disso é que a gente não vai voltar a ser para trás em termos de complexidade. A gente viu que a gente vive sem aquilo. Né? Então, a gente consegue essa simplificação que aconteceu porque foi uma urgência, a gente agora vai manter, porque todo mundo viu que realmente não vai mudar minha vida ter certas coisas. Então, acho que esse é um exercício constante que a gente tem que ter na área de vendas, né? Sempre estar revisando prioridades e refletindo no nosso dia a dia. É isso, Marcelo. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda Campos. Tem um negócio de alta concentração de vendas nos últimos 3 a 4 dias do mês. Qual a melhor forma de calcular a meta diária? Essa é a pergunta dela, né? Qual a melhor forma? Se eu fosse responder, não responderia diretamente, Fernanda, qual a melhor forma de calcular a meta diária, não. Eu responderia assim, como é que você vai resolver essa concentração em 3, 4 dias por mês? Porque, francamente, não há negócio que se sustente, se for um negócio de porte, que se sustente com uma concentração tão grande na logística, no fluxo de caixa, em toda a sorte de problema que você possa vir a ter com isso, tá? Mas eu acho assim, de qualquer forma, acho que essa pergunta é muito importante para que a gente possa responder sobre essa questão que todos nós vivenciamos, que a tendência é a cultura do mercado. A cultura do mercado é que todo mundo compra nos últimos 5 dias do mês, não é? Já ouviram isso? Então, a cultura não é que as pessoas só vêm aqui no dia do pagamento, quando a gente fala de varejo. Na semana do pagamento, depois da semana do pagamento não vai acontecer nada. Já ouviram isso? Quem gostaria de responder, vocês dois? Quem quer falar? Eu não vou deixar para a Heloísa, né? Não vou falar que é ela que tem que responder agora, viu? Você aproveita que ela está no mudo, ela esqueceu que está no mudo, você já entra e fala. Não precisa ser cavalheiro. Nossa, eu te falei, não precisa ser cavalheiro. Essa história comigo não cola, não. Você não precisa Olha, Heloísa, eu ia deixar, não, primeiro as mulheres, mas tudo bem, vamos lá. Não. Você me ajuda nisso aqui. Não, eu acho que a questão, acho que essa resposta com relação à concentração, acho que vale olhar bastante para dentro do negócio dela, né? Eu acho que a concentração de venda, ela pode existir, mas ela não é para agregar uma relevância tão grande nesse sentido também. E acho que também tem uma flexibilidade da maneira como é gerado o acompanhamento, principalmente, para que essa agregação às vezes aconteça. Exemplo de casos que já aconteceram em pontos da minha vivência profissional era que existe também uma condição, muitas vezes, de sempre ficar empurrando um pouquinho mais para o fechamento da meta acontecer ao final do mês. Ou um outro caso também que eu já vi, ao contrário, de você dar um limite, a pessoa vai, faz aquele limite de meta, o mínimo, você vê a performance dela até atingir aquele mínimo, é um valor de 2x, a partir do momento que ela atingiu aquele mínimo da meta, o resultado dela posterior começa a ser de x, ou seja, cai 50%. Então, acho que a determinação do indicador de meta também, ele condiciona muito as nossas equipes para a relevância do resultado, ou da concentração ou desconcentração. Então, muitas vezes tem que olhar bem dentro desse negócio de cada um e tentar deixar um pouquinho mais espaçado nesse contexto e fazer com que as metas cheguem com essa relevância, né? Então, acho que essa concentração ou até mesmo a queda do resultado, muitas vezes, que até para atingir um limite, é um comportamento também humano que a gente pode dimensionar melhor nos indicadores também. Legal, bacana.
Eu vou, então, concluir aqui esse bloco, né, de indicadores, fundamentalmente fazendo esse comentário que está escrito aqui. E eu acredito que, como uma boa balança, né, na hora que você está querendo vencer aí, manter a sua dieta, revisar diariamente os indicadores que constroem o resultado. Então, isso é o mais importante. Desculpe. Não é revisar o resultado, mas revisar os indicadores que constroem o resultado. Como é que eu estou de visitação? Como é que eu estou de positivação? Como é que eu estou de ticket médio? Como é que eu estou de conversão em loja, quando eu estou falando de varejo? Como é que eu estou de mix? Quantos produtos, em média, eu estou colocando dentro de cada pedido fechado? Então, se concentra nesses indicadores estruturais de desempenho e observe a curva mudar. Né? Se concentre em quantas calorias você está comendo, se concentre em quantas calorias você está gastando no exercício e, naturalmente, você vai olhar o seu peso cair. Né? Agora, se você ficar só olhando o seu peso, vai só chorar. E isso é uma mania que existe nas empresas. Ficar olhando a receita, ficar olhando o resultado final. Ninguém fica olhando só para o peso. Tem que olhar para aquilo que constrói o peso, aquilo que constrói o resultado. Beleza? Bom, vamos passar para o segundo bloco, então, onde a gente vai falar aqui de conduzir reuniões. E aí esse é um assunto muito interessante, porque as pessoas, de uma forma geral, odeiam reuniões. Eu odeio reunião, eu não quero reunião, essas reuniões são muito chatas, essas reuniões são muito longas. E olha, normalmente elas são mesmo, né? Vamos falar a verdade. Tem reuniões que são insuportáveis. Reuniões de mais de 1h30, sinceramente, elas estão tratando de assuntos demais. Nenhuma reunião deveria durar mais de 1h30. As reuniões que eu gosto são reuniões de 40 minutos, até 40 minutos ou menos. Porque, na minha opinião, cada reunião deveria tratar de um único assunto, não de uma pauta com 7 assuntos. Né? No final, cada um sai da reunião guardando um dos assuntos. A gente não sabe, então cada um vai para um lado e fica mais complicado. Mas o fato é, quando você fala da tua equipe de vendedores, vou dizer uma coisa para vocês. Reuniões bem conduzidas são disparado a melhor forma de comunicação. Elas ganham do WhatsApp, elas ganham dos e-mails, elas ganham das ligações telefônicas. Reuniões bem conduzidas são, de fato, a melhor forma para você comunicar e alinhar. E aí, a gente tem que pensar, pô, Marcelo, mas como é que é conduzir uma reunião bem sucedida? Recentemente, tem um cliente que é o Frigorífico Cerati, eu estou implantando num dos gestores um método, que eu já implantei em outras empresas. Mas lá, o primeiro método é o seguinte, eu vou falar aqui sobre encontros regulares e disciplinados para fazer 3 coisas, basicamente, nas reuniões. Reconhecer, planejar e revisar o resultado em relação ao planejamento. 3 coisinhas. Reuniões são fundamentalmente para essas 3 coisas. Quando é reunião para muro das lamentações, poxa, nós temos que mudar tudo, a coisa está péssima e tal. Isso aí você sabe que não leva a lugar nenhum. Então, a primeira coisa, o primeiro bloco de reuniões que eu gosto são as reuniões de reconhecimento. E reconhecimento tem que ser feito semanalmente. Você junta a sua equipe, e aí, obviamente, essa junção, né, pode ser via vídeo, mas é importante que seja via vídeo mesmo, não telefone. Você junta a equipe e faz um reconhecimento semanal da equipe, da sua equipe direta. Tá legal? Quanto tempo dura, Marcelo? Vamos fazer toda semana uma reunião. Gente, essa reunião dura 15 minutos. 15 minutos. No início da semana, segunda-feira, primeiro horário. Faça um reconhecimento, salva de palmas. Eu estava comentando da Cerati, do William, que a gente estava fazendo um projeto lá, e ele falou assim, puxa, Marcelo, toda segunda-feira não sei se eu vou ter tempo. E eu falei para ele, rapaz, confia em mim. Você vai gastar esses 15 minutos e você depois vai me contar o que aconteceu. Ele fez a primeira reunião, terminamos. Na segunda reunião, ele falou, Marcelo, podemos começar um pouquinho antes? Eu falei, claro. Eu não sei o que acontece nessa reunião, mas depois dessa reunião de 15 minutos, onde eu pedi uma salva de palmas para um hábito essencial de um vendedor,
tudo aquilo que eu preguei durante 3 anos, eles ficaram me perseguindo. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado. Me contando aquilo que eles estão tentando fazer de coisas que eu pedi há 3 anos, venho há 3 anos pedindo. Não é possível que só por causa de uma reunião de 15 minutos que você trouxe. O que acontece? O que acontece é que as pessoas precisam ser reconhecidas. Nós, muitas vezes, não somos reconhecidos. Né? Às vezes, em casa, para a gente ser reconhecido, ou a gente precisa ganhar o Prêmio Nobel de Química, né? Para os nossos pais nos elogiarem. Como foi para o pai, né? Depois, eu falo assim, depois dos 8, 9 anos de idade, para uma criança ser elogiada, ela tem que tirar 10 em tudo. Né? Se ele tirar, sempre tem uma coisinha que a gente fala, você não lavou, você não arrumou seu quarto, você não... A gente acaba buscando, a gente tem essa mania de buscar as coisas mais negativas. Então, quando você junta nessa reunião de 15 minutos uma salva de palmas, as pessoas adoram. Por quê? Porque é o momento que ela tem de ser reconhecida. Agora, se você faz isso toda semana, as pessoas ficam realmente ansiosas por chegar aquele momento e ter a chance de serem reconhecidas. Então, você dá um motivo para elas começarem a fazer as coisas chatas que são necessárias para ser reconhecido. Para ser reconhecido tem que ser disciplinado, para ser reconhecido tem que fazer os hábitos essenciais, os hábitos vitais. Então, reconhecimento começa daí. Segundo ponto que eu proponho, faça uma reunião de planejamento semanal com cada membro da sua equipe. 1 hora. Planeja a semana com ele. Com o tempo, essa reunião vai diminuir de tamanho. Mas você começa gastando 1 hora com aquela pessoa para planejar detalhadamente o que vai acontecer durante a semana. À medida que as semanas vão passando, o teu staff, a pessoa que se reporta diretamente a você, vai aprendendo a planejar. E você vai ver que essa reunião vai passar para meia hora, 20 minutos. Mas ela é fundamental para que essa pessoa tenha disciplina, igual um personal trainer. Você quer ganhar peso, você quer perder peso, você quer ganhar músculo, você quer ganhar resistência, sozinho você é leniente, sozinho você fica mole, você se permite ser mole. Por quê? Porque, afinal de contas, ontem eu não estava bem, então hoje eu não vou fazer tanto esforço. Né? Você não vai fazer uma coisa para doer um monte, só quando tem um camarada lá te pressionando, aí você faz, e aí o resultado vem. Então, você ser esse personal trainer está ligado a esse hábito de fazer a reunião de planejamento. E depois tem aquilo que a gente trabalha, e que é fundamental, eu converso muito isso com o diretor da Rehab, BB Kids, o Fábio, que é o check-in e check-out. Você começar o dia perguntando para ele, e aí, do planejamento semanal, o que você vai fazer hoje? Então, você traz para o dia o planejamento semanal. Isso é um papo de 3 minutos, que qualquer um pode fazer. E depois você fecha o dia perguntando, e aí, como é que foi? Como é que foi o dia? Conseguiu cumprir as metas? Você pode até fazer tudo isso na parte da manhã, revisando o dia anterior e colocando o plano, trazendo o planejamento semanal para aquele dia. Tá? Então, minha dica para vocês, minha orientação para vocês é, gente, tem 3 reuniões que são fundamentais, são hábitos vitais. Você precisa reconhecer semanalmente alguém do teu time, e aí tem método para fazer isso. Você precisa fazer plano com cada um, isso mesmo que você está, meu Deus, vou fazer toda semana, não aguento, aguenta, você aguenta, sabe por quê? Porque o resto da semana você vai ser uma libertação. No resto da semana as pessoas não vão ficar te ligando com desculpinha, com conversa fiada, com probleminha, tal. Eles vão estar focados em resolver e executar o plano da semana. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso, que foi a Patrícia, que agora é gerente nacional de vendas da GSK, da GlaxoSmithKline Consumo. Ela participou para um coach nosso, e ela trabalhava sem parar, dia e noite, as pessoas ligando, pedindo, cobrando, insistindo, né? E aí ela falou, Marcelo, estou enlouquecendo, não sei mais o que fazer. Implantamos as 3 reuniões. Depois de 2 semanas, é muito rápido, né, pessoal? Esse método é muito rápido. Depois de 2 semanas, ela me ligou, Marcelo, eu não tenho o que fazer, o que está acontecendo aqui? Ninguém me liga mais, eu estou me sentindo sozinha. E a gente caiu na gargalhada. Claro que eu arrumei um monte de serviço para ela, mas no final, depois de 2 semanas e meia, o telefone, o WhatsApp parou. Parou por quê? Porque as pessoas estavam lá preocupadas em realizar o planejamento, porque sabiam que iam encontrar com ela no dia seguinte, ela perguntar o que aconteceu no dia anterior,
e preocupadas em ganhar a salva de palmas, serem reconhecidas na reunião semanal de segunda de manhã. Então, aquelas coisinhas que as pessoas ligam para o gerente para dizer que estão vivas, quando às vezes estão enrolando, né? Estão no somebody love, enrolando, e aí ligam para mostrar serviço, te perturbar, te dar serviço, você passa a dar serviço para elas, para que elas os executem, tá bom? Olha, eu adoro esse tema é poderoso pra caramba. Esses são hábitos que eu vou dizer para vocês. Conduzir reunião é fundamental, tá bom? Vamos ver uma provocação aí, Lucas? Agora vamos falar sobre reuniões, né? Então, foi o Valmir. Você consegue aí? Deixa eu parar aqui. Você já está pilotando melhor do que eu aí. Olá, Marcelo e times de vendas. Eu sou o Valmir, eu sou diretor de vendas aqui da Fini e é super importante estar conversando com essa importante plateia, com esse público interessado em qualificação e aprimoramento. Tenho certeza que a entrega que essa equipe vai dar é muito grande. Eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está saindo da pandemia, onde a gente viveu um momento bastante difícil e conturbado para todos, em qualquer setor. Eu gostaria de saber um pouco e deixar o desafio para o grupo falar um pouco sobre novos indicadores. O que deve ser mudado, o que deve ser readaptado. Entrou um vídeo errado, Como padrão de indicadores no momento desse e principalmente agora, que esse momento está passando e a gente vem com novos desafios. Vocês podem nos ajudar nisso? Acho que o grupo também vai gostar muito. Um forte abraço, grande trabalho. Vou pedir desculpas para vocês. Na verdade, tinha um vídeo sobre reuniões que ele colocou. E, basicamente, a provocação, né, que ele fez foi como a gente pode aproveitar esse momento para fazer mudanças na nossa rotina. Quer dizer, nós entramos de um jeito na pandemia e esse jeito foi fazemos aquele monte de reuniões longas, ou então não fazemos reuniões nenhumas, porque a gente detesta reuniões e tal. E a provocação foi, poxa, com essa mudança para home office, com essa mudança para vídeo, o que pode ser feito? Como é que a gente pode transformar o processo de reunião? Essa foi a provocação que ele gravou no outro vídeo, eu peço desculpas aí. Cláudio, você pode falar um pouquinho da tua experiência, uma vivência? Posso sim, Marcelo. E reunião de fato, né? De vez em quando a gente sai com aquelas impressões que uma reunião poderia ter sido um e-mail, né? E aquelas outras reuniões intermináveis, sem planejamento, sem um rito específico, né? Eu vou voltar no tempo aqui, talvez uns 4 anos para trás, eu vou me lembrar até de um grande amigo. Nesse momento eu vou até chamar ele de Asdrubal, um antigo chefe nosso. E nós tínhamos uma rotina de reunião na época lá com ele, acontecia 2 vezes por semana. E eram reuniões que tinham hora para terminar, mas para acabar era uma infinidade. Não tinha condição de acabar, às vezes, por 4, 5 horas de reunião. E aí sempre às segundas e quintas-feiras, começava às 14 horas, não tinha ideia de quando acabava. Imagina 10 colegas dentro da mesma sala, junto com ele, e com esse jogo todo como estava acontecendo naquela ocasião. Era uma reunião bastante peculiar até, ele tinha um jeito bastante calmo, só que também sem direção do que ele queria, sem direção do rito que ele tinha planejado. Tinha algumas rotinas nossas de apresentação de resultados, mas em um momento ainda mais peculiar naquela época, uma mudança de estratégia, uma mudança de cultura muito forte. E essa reunião, muitas vezes, não tinha uma acabativa, né? Nós não sentimos essa acabativa. Era uma intensidade de trabalho muito grande, mudança, o resultado não estava vindo como esperado, por causa daquela consequência toda, em virtude da estratégia, mudança de cultura. E a situação começou a ficar bastante forte com todos nós lá. E semanalmente, 2 vezes ainda acontecendo. Quando vinha uma posição, a direção não vinha, as correções não estavam acontecendo, 10 pessoas pensando diferente e tentando abordar ele para que nós conseguíssemos entender uma direção correta de como poderíamos chegar no resultado, na esperança, né? Aquela geração de confiança, clareza do que nós tínhamos que atingir,
e uma direção correta que também desenvolveria a todos e, consequentemente, inclusive, os nossos vendedores todos na ponta. Ele não estava bem aberto a isso, não. Aí, uma das ocasiões, nós chamamos ele para tomar uma aguinha gelada lá no Bar do Bigode, que era um lugarzinho bem próximo da onde nós ficávamos, tínhamos essas reuniões. Tivemos uma conversa bastante franca com ele, alinhamos algumas expectativas, e aí, a partir dali, nós conseguimos ter uma condição melhor para essas reuniões. O que eu vejo nesse contexto de reunião, acho de todos os momentos que nós passei já por essas reuniões, é de olhar a reunião como um instrumento mesmo que representa, né? É um instrumento na hora que você faz correções, que você alinha expectativa, você corrige e traz também isso daí como desenvolvimento todo da tua equipe. Acho que uma boa reunião, ela começa com um planejamento bem feito também. Ela tem que vir por um rito, a gente tem que manter por esse contexto. E acho que com isso ajuda para que você tenha bem definido e alinhado com a equipe, trazendo o melhor deles acerca de resultados e de condições que se querem gerar ali para o futuro. Acho que ali é um ponto acho que importante para que a gente consiga conduzir melhores essas reuniões. Muito bom, muito legal. Eu acho que você falou aí no final de um tema que vou pegar um gancho com você. Heloísa, fica à vontade também para fazer comentários, mas quando você falou, poxa, ele tem um objetivo, né? Ao final da reunião, as pessoas têm que ter, na minha opinião, ter tomado uma decisão. Então, a decisão de executar aquilo que foi combinado na reunião, número 1, né? E a decisão de fazer algum ajuste na jornada. Porque senão, para que a reunião? Né? Deixa tudo como está. Esse ajuste pode ser fazer a mesma coisa com mais energia, por exemplo, mas fundamental isso que você colocou sobre, olha, ao final da reunião elas têm que levar alguma coisa de diferente no processo. Senão, para que fez a reunião? Né? Então, acho que é uma das coisas que a gente pode, de fato, tá se perguntando. Heloísa, tem algum comentário aí? Vou deixar ela... Não, para mim, assim, um aprendizado assim, que eu tive também com relação à reunião é que você ter um controle de tempo da reunião ali, aquela coisa bem como se fosse um relógio, ou seja, como você produzir tempo de reunião, e ter ali uma agenda, mas uma coisa muito objetiva, ajuda muito. No começo as pessoas não gostam, porque às vezes também as pessoas usam reunião para querer mostrar trabalho, ou para querer, né, fazer propaganda que elas estão fazendo, que não tem nada a ver com o objetivo da reunião. Então, acho que quando você controla o tempo, e ali você tem um timekeeper ali que fica cuidando para que minuto a minuto, ou a cada 5 minutos as coisas aconteçam conforme o plano, a gente força uma objetividade, né? Então, tem muito ali também da gestão da reunião que ela está acontecendo. Porque nunca é fácil você fazer a virada, né? A gente está acostumado a fazer reuniões de 1 hora e meia, 2 horas. Quando você passa para 40 minutos ou meia hora, todo mundo reclama. A primeira, mas não dá tempo, porque eu preciso cobrir. Dá sim. Desde que você planeje bem o que você quer falar, o que você vai trazer para a mesa, quem que você quer que fale, às vezes também, porque talvez você está numa reunião ali, mas você não precisam todos falar sobre aquele tema, né? Então, acho que essa parte processual durante a reunião é importante também. Ela ajuda muito a você acelerar essa mudança, assim. Porque senão ela não é fácil. Perfeito. As pessoas têm vício. Perfeito. Né? Perfeito. E nem precisa ouvir todo mundo também em todas as reuniões, né? De acordo, né? Também é esse contexto, né? Legal, legal. Gente, eu vou aproveitar a pergunta aqui que já foi feita pelo Anastácio, ele é da SK Filial Belém. Ele está dizendo que temos feito e a gente acabou de falar sobre isso agora. Temos feito uma reunião de aquecimento diário, de 15 a 20 minutos, com reconhecimentos, planejamento e ajustes. Tenho notado que eles gostam deste momento. O que você acha de ser assim diário? Eu vou responder, até para a gente dar uma acelerada no tempo aqui. Olha, Anastácio, primeiro, parabéns por você estar fazendo a reunião diária e, de fato, você está tendo uma reunião que as pessoas gostam. Isso é muito importante. Mas eu tenho algumas dicas para você que vão ser um pouco de até repetição do que o Cláudio
e a Heloísa falaram agora há pouco. A primeira coisa é quando eu faço uma reunião com vários motivos, reconhecimento, planejamento e ajuste, na verdade eu estou fazendo 3 reuniões. Pô, Marcelo, mas dá para fazer tudo junto? Claro que dá. Mas imagina você fazer uma reunião só de reconhecimento, de 15 minutos, onde a reunião começa e termina com um único foco de reconhecer uma única pessoa naquele momento. O centro das atenções é para aquela pessoa. Isso é um nível de energia 200 vezes maior do que você colocar isso como um pedacinho de uma reunião. Olha, reconheçamos, beleza, então agora vamos falar do planejamento. Onde você acha que as pessoas vão estar mais focadas? Na cobrança ou no reconhecimento? Vai todo mundo olhar para a cobrança. Então, reunião de reconhecimento tem que ser só de reconhecimento. É aquela reunião de 15 minutos. Pessoal, encerramos essa reunião, você dá uma pausa, você pede para eles fazerem uma outra atividade e à tarde, no meio do mês, nós vamos fazer uma reunião de planejamento. Reunião de planejamento, na minha opinião, se você tem uma equipe de vendas, ela tem que ser individual. Reunião de planejamento com todo mundo, olha, eu não sei que todo mundo esteja trabalhando junto na mesma carteira de clientes, o que já denota uma verdadeira bagunça, né? Certamente não é assim que funciona na tua filial. Então, cada um tem o seu botequim para cuidar, cada um está no seu momento de maturidade, cada um tem os seus desafios de negócio. Então, uma reunião de planejamento, meia hora a 1 hora, sempre reduzindo, focado numa única carteira de clientes, numa problemática, na solucionática que, né, você vai dar nesse processo. Ajustes, revisões, a mesma coisa, individual. Assim você pode ser direto, você pode ser, obviamente, sempre cuidadoso na comunicação, mas firme nas correções, sem deixar essa pessoa exposta. Então, reuniões gerais, normalmente devem ser só para reconhecimento e boas notícias. Tá legal? Fica a dica aí, é claro. Se as pessoas estão gostando, é porque o caldo não está entornando, a energia não está, não é? Você não está botando a pressão suficiente para botá-los para superar os limites dele. Isso é muito importante, não é? Personal trainer que só deixa peso leve, não deixa ninguém em forma, ok? E para botar peso pesado, para botar pressão nas pessoas com respeito, é melhor que a reunião seja individual. Beleza? Eu acho que é isso. Essa é a minha contribuição. Eu vou responder aqui uma pergunta rapidamente aqui também. Já o conceito de reunião rápida e até mesmo em pé funciona? Uma reunião conceito de reunião rápida, objetiva e até mesmo em pé. Funciona? Uma pergunta do Ulisses Oliveira. Funciona. Você pode fazer reunião em pé na sua casa, né? Porque hoje as pessoas estão se juntando muito, mas se for para fazer no escritório, essa de reconhecimento, por exemplo, deveria ser feita em pé, do jeito que você está dizendo. Tá legal? Com o grupo todo, melhor fazer essa reunião rápida, objetiva e de pé. Muito bom. Vamos começar, então, o segundo bloco, aqui o terceiro bloco, desculpe. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a apresentação, que está aqui. E acho que eu peguei uma que eu já tinha... Vou abrir 2 aqui. Fechamos, então, com esse conceito, né, de encontros regulares e disciplinados para reconhecer, planejar e revisar. Bom, o terceiro bloco, planos de ação. Esse aí é cabeludo, esse aí é complexo. E vou dizer para vocês, a maioria de vocês, gestores, nunca foi treinada para construir planos de ação. Não que tenha sido treinada para conduzir reunião, porque isso também é um treinamento raríssimo, tá? A gente conduz reunião e quem foi treinado para conduzir reunião? Pouca gente. Não existe esse treinamento na faculdade, não existe esse treinamento em escola. É muito importante que a gente aprenda a conduzir reunião, como tudo pode ser feito através de treinamento, né? Mas plano de ação, ele é um negócio tão importante quanto os outros, e ele, na verdade, ele traz uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: eu não estou aqui dizendo para você criar um plano de ação. Por quê? Porque tudo que é muito bom já foi criado em larga medida. Então você vai ficar quebrando a cabeça para tratar de uma situação que é repetitiva.
ela já aconteceu em outros lugares. Se tem uma rede de loja lá, como o Cláudio dirige, 2.000 pessoas, não é possível que você tenha situações muito novas o tempo todo. É claro que de vez em quando tem uma situação nova. Você tem uma equipe com a Heloísa, um monte de pontos de venda, né, clientes pelo Brasil inteiro, marcas campeãs. Será que nós vamos ter uma situação ímpar, né, que nunca aconteceu no nosso dia a dia? É muito difícil. Normalmente são situações que já ocorreram. Então, a organização, a diretoria, pode começar a identificar essas melhores práticas e transferir para os gestores para que elas sejam repetidas. Então, é um conceito um pouco diferente que eu estou trazendo para vocês, que é o conceito de que, pô, todo mundo fala dessa história de melhores práticas, né? Mas de construir um banco de melhores práticas para turbinar os indicadores. Que indicadores? Aqueles primeiros que a gente falou, os indicadores de desempenho. Puxa, eu quero melhorar aqui o meu ticket médio. Eu quero melhorar o meu preço médio. Como é que eu faço isso? Vamos olhar quem são os campeões de preço médio, quem são os campeões de ticket médio na nossa organização. O que essa turma faz? Isso é raro de ser feito, sabe? É raro eu ver isso aí. Então, você olha dentro da organização e encontra lá 5 pessoas que estão fazendo alguma coisa fantástica, mas simples, hábitos vitais que essas pessoas estão fazendo. Você não vai inventar um novo hábito vital, não precisa. Debata com os outros gerentes, debata com o teu diretor. Para quê? Gente, eu estou aqui com a minha equipe está com problema em positivação, a minha equipe está aqui com problema em venda mix. Gente, quem são os campeões de mix da nossa organização? E vamos atrás para entender como é que esses caras estão vendendo. Porque se alguém está vendendo, se um grupo está vendendo, e sempre tem esse grupo que está vendendo. Se esse grupo está vendendo, puxa, o que essa turma está fazendo? Olha, eu garanto para vocês que são 2, no máximo 3 hábitos vitais que estão tendo, que qualquer um pode ter. E aí você vai ver que essas pessoas que são os campeões têm perfis completamente diferentes. O que eles têm em comum são os hábitos. Tá legal? Então, eu acho que essa conceituação de parar de inventar, e aí inventar é muito difícil, e é por isso que as pessoas não fazem planos, porque elas teriam que inventar o plano. E aí isso é complexo, isso é difícil. Agora, se a gente levanta a mão e fala, puxa, eu estou com um problema nesse indicador, num daqueles 5, não nos 37, num daqueles 5, e eu vou buscar na organização, e aí eu provoco o meu diretor, me ajuda, quem é que é o bom disso aqui, me diz o que ele faz, porque eu quero replicar isso. Olha que simplicidade, olha que coisa simples, que coisa bacana. A gente fez isso na ReHap, né? Lá tem um sistema, um PDCA de vendas, a gente inclusive criou lá com eles um banco de dados de boas práticas associado aos indicadores, porque são boas práticas para cada indicador. Beleza? Eu acho que esse é o conceito aí. Elô, quer contar uma história aí? Sim, claro. Bom, com relação a planos de ação, eu tenho também, voltando aí alguns anos, um momento ali que eu acho que cabe bem colocar aqui com vocês, né, como exemplo. Se você pensa numa pessoa, no executivo que cuida de um key account, por exemplo, né, então ele tem lá um papel ali de planejar, negociar e depois monitorar o resultado dele. Então, no meu caso, o que eu quero mostrar aqui para dependendo do grau de experiência desse executivo, do quanto ele conhece aquele cliente que ele atende, ao longo do tempo ele meio que começa a fazer as coisas automático, vamos dizer assim, porque ele já conhece o cliente, ele já sabe que a performance está vindo bem ou ele está conseguindo melhorar certas coisas, e conforme ele vai ali ficando mais confortável naquela situação junto ao cliente que ele está atendendo, ele tende talvez a perder esse costume de planejar, de olhar realmente o que ele quer fazer, em que nível de detalhe e tudo mais. E cabe também ao gestor desse executivo também fomentar, né? Trazê-lo para que ele comece a dividir as coisas. Então, no meu caso, eu vivi uma situação em que eu também tinha lá uma posição com alguns executivos que alguns eram novos na função e outros tinham bastante tempo já
não só na função, mas também atendendo a determinados clientes. E alguns deles, e esses que tinham mais tempo, tinham essa tendência de realmente, na hora de trazer os planos e dividir com a gente, traziam menos detalhes, muito mais, não, isso aqui eu sei como funciona, eu já fiz isso há 3 anos, funcionou, então eu vou fazer de novo. Não era muito objetivo ali a revisão, né, de plano com eles. Então, em algum momento ali, a gente, no momento da discussão, estava todo o time e a gente tinha essa reunião, que eu não lembro se ela era semanal ou bissemanal, em que as pessoas traziam ali seus planos de ação por por cliente, para aquele período. E ali, no momento em que você juntava executivos, né, que eu juntei executivos mais novos na função, no cliente, né, cuidando de certos clientes, e os mais antigos, você começava a ver aquele destoar. Então, os que eram mais novos realmente dedicavam mais tempo para planejar, porque você vê que eles estavam num processo também de entender o cliente, como as coisas funcionavam no cliente. Então, ele tendia a trazer mais detalhe e a gente tendia a ter uma discussão um pouco mais ali aprofundada do cliente, por que ele está fazendo certas coisas, aquele plano de ação vai endereçar qual indicador que ele está buscando melhorar, né? Aquele plano de ação, ele vai tratar de um problema mais a curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo, ou seja, a tendência era sempre ter discussões mais detalhadas. Para os mais antigos, não. E teve um específico que eu lembro que trouxe, era uma pessoa super experiente na época, muito mais experiente que eu, inclusive, tanto na questão de conhecimento do cliente como tal, como da região também, que para mim era algo novo, e que eu queria muito escutar, né? Então, eu realmente estava curiosa em querer saber, tá, mas então temos esse problema com esse cliente, o que você vai fazer? O que você está planejando fazer realmente? E eu lembro que quando eu perguntei, ele estranhou. E eu lembro que ele, assim, a reação foi meio, mas eu já cuido desse cliente há tanto tempo, pode ficar segura que... Ele não falou isso, mas eu li assim, né? Nas entrelinhas, do tipo, fica tranquila, que eu tenho um plano, não preciso, acho que aqui mostrar no detalhe, mas eu estou super seguro que vai acontecer. E eu, naquele momento, disse, não, mas eu gostaria de ver realmente, até porque eu quero aprender sobre essa conta, você pode dividir comigo? E ele não tinha, né? E ele não tinha. Aí ele começou a cair. Não, mas é que... Tá, então por que você vai fazer isso aqui? Não, é porque isso aqui, esse cliente, na verdade, 10 anos atrás, já houve um problema lá, e na época aconteceu isso, então eu aprendi que com esse cliente tem que fazer assim. Então eu comecei a ver que não havia um plano de ação. Não havia um plano, havia um plano na cabeça dele, que talvez até fosse funcionar, mas que não era um plano concreto. E que eu, na minha inocência de querer primeiro entender da conta, mas também usar aquele executivo que era mais experiente como exemplo para os outros, eu vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que na verdade os menos experientes estavam com um plano muito mais ali redondinho, muito mais detalhado, e que esse aí que era mais experiente não estava. Então, assim, o que eu vi ali, e que é a minha conclusão, né, é que assim, ao longo do tempo as pessoas tendem a criar vícios. E um vício pode ser deixar de planejar. Ou, às vezes, soltar um pouco, sabe? Você vai relaxando porque você vê que a coisa está funcionando. Você não necessariamente trabalha em planos no mesmo nível de detalhe. Então, naquele momento, eu lembro que eu pedi para ele voltar. Então, eu falei, olha, realmente, eu preciso entender melhor essa conta. Se você puder trabalhar no plano para mim, me avisa quando você estiver pronto. Daqui a 2, 3 dias a gente volta a sentar e revisa. Então, de certa forma... Eu forcei com que ele voltasse, mesmo que ele tivesse o plano bem estruturado na cabeça, ele traduzisse aquilo no papel para que a gente pudesse ter algo ali bem tangível para discutir. Então, acho que eu senti que o estranhamento dele justamente foi porque eu estava perguntando, e além disso, assim, no meu caso, por que eu, em teoria, deveria entrar naquele nível de detalhe. E para mim era interessante, primeiro porque eu queria aprender, e segundo porque o plano realmente não estava claro. Então, acho que a lição para mim também, acho que para o time também nesse momento, foi que não interessa o nível de senioridade que você tenha cuidando da conta, ou o bom relacionamento que você tem com o cliente, ou há quantos anos você atende aquele cliente, você tem que seguir essa rotina de planejamento, de acompanhamento. Então, a parte do planejamento traduzido depois num plano de ação bem objetivo do dia a dia. Eu acho que uma pessoa em vendas não pode viver sem isso, independente do nível que ela está. Então, eu acho que essa situação, acho que serviu como um exemplo, assim, ali para o grupo, para todo mundo, e acabou se resolvendo. E, querendo ou não, a gente criou ali uma referência, inclusive de um benchmark, porque, querendo ou não, era uma pessoa super experiente, que depois, quando trouxe aquele plano de uma forma muito mais
assim, melhor desenhada, mais clara, serviu de um excelente exemplo para os outros. Então, no primeiro momento há aquele desconforto, mas depois, quando você volta, você começa a ver que realmente faz sentido pedir esses planos, faz sentido para o gestor entrar nesse nível de detalhe quando é necessário, sim. Não tem essa, não, esse cara ele conhece assim, super bem, eu confio nele, ele está fazendo o negócio direito. Não é uma questão de confiança. A gente confia, mas a gente quer acompanhar e a gente quer saber o que está acontecendo. Então, acho que tem que ser parte da rotina assim, do gestor, olhar planos de ação no detalhe. E não é que você vai olhar todos os planos sempre, todos os dias. É impossível. Para mim, hoje, na função que eu tenho, é impossível fazer isso. É absolutamente impossível. Mas eu sei onde estão ali os principais problemas. Então, onde estão os principais problemas, eu olho, sim, o plano e quero saber no detalhe. Então, acho que tem que fazer parte da rotina, tanto do executivo, mas também do gestor, de fomentar e de pedir esses planos para criar essas discussões de qualidade, né? Então, sair aí do subjetivo e criar discussões bem objetivas. Isso é um pouco da minha história. Passei meu tempo, Marcelo, de novo, mas... Depois a gente corre aqui para cumprir. Olha, tem duas perguntas bem interessantes aqui. A primeira eu queria que o Cláudio... Agora entrou uma terceira que eu ainda não li, mas... como é que a gente faz? Vou ler aqui, é do Fábio Vazelli, que é diretor de vendas lá da Perfect Van, né? Faz as balas Mentos e outras. Geralmente temos mais iniciativas do que acabativas. E sem medição de resultados, fica difícil avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Melhores práticas precisam de teste e avaliação. Sua organização incentiva testes e medições acuradas? Esse é um negócio muito legal. Você quer falar um pouquinho, Cláudio, sobre esse tema aí? Quero sim, acho que é interessante essa pergunta. Eu tinha visto agora há pouco, estava até com vontade e você adivinhou que eu queria respondê-la, eu acho. Acho que tem dois aspectos aqui, principalmente. Acho que depende muito do que a gente está mudando ou está fazendo como iniciativa. Tem alguns que demandam, acho que, muita medição, acuracidade nesse teste. Mas eu gosto muito daquela filosofia hoje do Agile, né? Antes feito do que perfeito. Começa, mede, corrige rápido, porque também o mundo está evoluindo muito rápido, as empresas estão evoluindo muito rápido, né? Então, se a gente ficar também esperando muita coisa para entrar, com qualidade, com tudo perfeito, redondo, medido, resolvido, acho que muitas vezes você perde uma etapa importante. Tem aqui resultados de condições que nós entramos com uma iniciativa que entrou pequena, o mínimo viável possível, uma medição mais rápida, e foi corrigindo e se tornou, dentro da companhia, se tornou um projeto muito importante e com bastante agregação de resultado. Recentemente mesmo nós tivemos um projeto baseado nisso, com várias iniciativas de canais diferentes e resultaram muito bem. Agora, dependendo, eu acho que a medição acurada e o teste também é válido, depende muito do que está sendo colocado, da maneira como está sendo proposto também dentro da companhia. Acho que isso também influencia um pouquinho a respeito da cultura que a companhia vive, né? Se é uma companhia muito mais tradicional, acho que vai ser incentivado muito mais os testes acurados, os testes muito bem feitos, as medições. E acho que a cultura também influencia um pouquinho nisso. Mas eu acho que na atual circunstância eu gosto muito também da metodologia de ser mais agile, mais rápido, e medindo, corrigir rápido também. Gosto muito dessa filosofia também. Legal, legal. Tem uma segunda pergunta aqui, que e eu vou passar essa aqui para a Elô, com compromisso que ela vai responder em 30 segundos. Elô, 30 segundos. Na sua opinião, é adequado reunir o grupo e expor o resultado individual a toda a equipe? Ou é mais adequado ocultar os resultados ruins e mostrar somente os destaques? Eu acho que, assim, o meu ponto de vista é que
Desculpa só, essa aqui é da Juliane. Essa é da Juliane Vladeca. Ó, já estou eu metendo a cara aqui, que nem a minha assistente falou, que eu tenho que botar os óculos para não ficar passando vergonha. Da Juliane Vladeca, diretora comercial da Clinipan, em Curitiba. Por favor. Aí você está em Curitiba, né, Heloísa? Tá aí. Eu estou em Curitiba. Vamos Exatamente. lá. Ela está aqui do meu lado. Não, eu acho que eu vou fazer até, se você me permite, uma conexão com o exemplo que o Cláudio acabou de colocar. Se você está num ambiente de experimento, né, ou seja, você está querendo fazer algo ali de uma forma rápida, buscando aprender e tal, vamos supor que você está inovando, né, você está lançando um produto novo. Você não sabe como vai ser a reação do consumidor, a reação do mercado, ou seja, tem vários pontos de interrogação. Então, você não pode ter a ilusão de que o seu projeto, ou que você queira fazer ali, né, lançar o produto, ou colocar ele na gôndola, seja o que for, vai sair perfeito. Porque você não conhece, aquilo é novo para você. Então, para mim, neste processo, existe muito aprendizado. Tanto numa inovação, quanto em qualquer coisa que você ponha hoje na rua, né, que você queira fazer acontecer, você vai ter uma parte de aprendizagem, você vai cometer erros, muito provável, e você vai ter coisas que vão funcionar muito bem. Claro que a gente sempre quer que as coisas, tudo funcione bem, 100%, que os resultados sejam magníficos e que a gente possa chegar lá na segunda-feira e mostrar, olha, meu resultado está top, eu não cometi nenhum erro, está tudo perfeito. O ponto para mim é que a realidade não é assim. Então, acho que as empresas têm que passar a valorizar os erros, valorizar esses aprendizados. Eles não são vergonha, eles são, quer dizer que a gente está trabalhando e a gente está evoluindo. Então, eu acho que sim, faz sentido neste contexto. Você, quando junta a sua equipe, você pode muito bem reconhecer um resultado individual, eu não tenho problema nenhum, até porque a maioria das empresas ainda funciona no esquema da meritocracia, existe a meritocracia individual e em grupo, né? Mas o fato é que você reconhece ali as coisas boas e tem que aplaudir, né? Claro, né? E como o Marcelo falou no início, criar esses momentos de forma constante, mas também criar momentos para olhar para as coisas que não funcionaram, ou talvez os resultados que não vieram, e olhar dali o que a gente está aprendendo com aquilo. Porque esses aprendizados, talvez uma pessoa não fez, não conseguiu chegar no resultado, mas ela aprendeu alguma coisa. E essa aprendizagem, ela pode replicar para os outros. Isso vai fazer com que menos pessoas errem ao fazer aquela mesma coisa. Então, acho que vai muito da cultura de você criar e valorizar as coisas que vão super bem, e óbvio, todos nós queremos que as coisas, né, aconteçam da melhor forma possível, mas também passar a valorizar os erros e as coisas que talvez não vão tão bem. E tentar tirar o melhor daquilo e seguir para o próximo ciclo. Então, eu criaria, já fiz isso, e acho que recentemente falei com o meu time sobre criar momentos para reconhecer os aprendizados. É super importante. Heloísa, eu já te interrompendo, porque realmente a gente precisa encerrar, mas eu quero fortalecer o teu ponto e dar uma dica, tá? Durante a história do homem, do ser humano, a gente, durante os últimos 10 mil anos, a gente sempre aprendeu com os erros. Não coma aquela planta que você vai morrer. Não vá naquele lugar que tem um buraco, porque você vai cair e vai se estrepar. Não ande por aquela região que tem animais ferozes. Então, a gente sempre aprendeu com os erros. Nos últimos 30 anos, vem as receitas de sucesso, que não valem para coisa nenhuma, porque o cidadão teve sucesso numa situação super específica, não repetitiva e que não é a nossa. Então, a gente não consegue replicar o sucesso. O que a gente pode é evitar o erro. E essa é a história da nossa espécie. Então, a gente fica lendo livros de como vai ter sucesso na vida e tal, quando deveria ter como evitar o fracasso. Mais fácil, evitar as armadilhas, como a Heloísa disse. Fantástico. Agora, como fazer isso? Eu vou dar uma sugestão, como hábito. Você pode criar uma reunião de 15 minutos, chamar o sujeito que meteu o pé na jaca e dar para ele o seguinte: olha, aqui é a reunião coragem. É o cara que tem coragem, a moça que tem coragem de contar como enfiou o pé na jaca, para que a gente evite enfiar o pé na jaca. E quem participa, isso ao final da reunião, não vai ganhar uma salva de palmas por ter metido o pé na jaca, mas vai ganhar uma caixa de bombom, né? Vai ganhar uma caixa de bombom já tá bom, né? Para quem meteu o pé na jaca, mas para evitar que a gente entre com o pé na jaca. Então, fica a dica, fantástica a resposta. Na verdade, eu nunca tinha pensado muito sobre isso, a pergunta foi bem legal,
e eu acho que a resposta foi bacana. Vou colocar isso no método, né? A reunião do pé na jaca, onde o camarada ou a moça ganham uma caixa de bombom. Eu quero passar para a gente fechar uma provocação. A gente já está com 20 e 30, eu vou pedir só 1 minuto de paciência para vocês. Lucas, se você puder passar aí, para a gente fazer uma conclusão. Olá pessoal, meu nome é Fernando Petenati, eu sou responsável pela operação da Revlon Cosméticos no Brasil e gostaria de aproveitar esta oportunidade para compartilhar com vocês uma reflexão e uma provocação no final sobre um tema fundamental dentro do nosso processo de planejamento, que é a elaboração e execução do plano de ação. Um plano de ação ou plano de ações bem desenvolvido e principalmente bem executado depende fundamentalmente de se ter perfeita clareza do objetivo que se queira cumprir. Mas as mudanças, as transformações que estamos observando mundialmente e localmente, seja por questões tecnológicas ou pandemias, como no caso da Covid-19, agora eu deixo para vocês, na verdade, 2 provocações. A primeira é, vocês acreditam que com esse novo ambiente acelerado, os planos de ações se tornam mais ou menos perecíveis, mesmo que o objetivo principal se mantenha? E a segunda é, como devemos garantir o perfeito alinhamento do plano de ação com o objetivo que estamos buscando? Bom, um forte abraço a todos e fiquem bem. Eu quero que vocês levem essa provocação do Fernando sobre a questão da necessidade de você ter esses planos de ação sendo revisitados regularmente, ou não. Você, né? Puxa, eu vi um plano de ação há 3 meses atrás, né? Deve estar valendo ainda. 3 meses atrás nós estávamos, né? em outro planeta, e agora a gente está, né? 6 meses era outro ainda. Então, enfim, será que a gente não tem que ter uma agilidade nesse processo? E segundo, como é que a gente garante que esses planos, de fato, estejam alinhados com a estratégia? Essa é uma provocação para vocês refletirem aí para frente.